Olá! Este vídeo tem o objetivo de orientar a utilização das tabelas de classes, assuntos e movimentos processuais regidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O uso correto das tabelas processuais impacta diretamente na prestação jurisdicional e em todos os dados estatísticos de litigiosidade que são calculados com base no acervo processual dos tribunais de todo o país. O CNJ identifica os processos de violência doméstica e familiar contra a mulher e os processos de feminicídio por meio das classes e assuntos que são atribuídos a eles. Por isso, processos de violência doméstica e familiar contra a mulher na fase de conhecimento devem, de acordo com o caso específico tratado no processo, receber uma das seguintes classes processuais: medidas protetivas de urgência, Lei Maria da Penha, ação penal, procedimento ordinário ou ação penal, procedimento sumário. Mas atenção, no caso das ações penais de procedimento ordinário ou sumário, é fundamental que seja incluído também o assunto processual, que pode ser lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher ou violência doméstica contra a mulher. Esses assuntos podem aparecer tanto como assunto principal como secundário, sozinhos ou combinados com outros, conforme o contexto de cada processo. A não inserção das classes e assuntos apropriados faz com que o processo não seja contabilizado nas estatísticas do CNJ e do Tribunal de Justiça. Vejamos alguns exemplos. Percebam que esse processo, embora esteja enquadrado na classe ação penal procedimento sumário, uma das 3 classes que deve ser utilizada para processos criminais de violência doméstica contra a mulher, não apresenta indicação de que é de violência doméstica, o que fará com que ele não seja considerado nas estatísticas referentes ao tema. A alternativa correta de cadastro é inserir o assunto violência doméstica contra a mulher. Assim, o processo passará a ser indicado como tal. Neste outro exemplo, temos um caso de lesão corporal contra a mulher. Novamente, verifica-se a inclusão de uma classe processual correta, mas faltou o assunto que deixe explícito que se trata da lesão corporal contra a mulher. Portanto, a opção correta seria incluir também o assunto lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher. Veja esses outros exemplos do correto uso das classes e assuntos processuais. Note que neste caso é utilizado tanto o assunto lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher, como o assunto violência doméstica contra a mulher, o que também é correto. O importante é que o processo receba pelo menos um desses assuntos. Já os processos de feminicídio na fase de conhecimento devem receber a classe processual, ação penal de competência do júri e também devem ter cadastrado o assunto homicídio qualificado juntamente com violência doméstica e familiar contra a mulher, ou então ter ao menos o assunto feminicídio, seja sozinho ou combinado com outros. Veja alguns exemplos. Este processo, embora tenha recebido o assunto feminicídio, foi classificado como ação penal de procedimento ordinário, uma classe processual que não deve ser utilizada para casos de feminicídio. No entanto, a classe a ser utilizada para casos de feminicídio é a ação penal de competência do júri. Aqui temos um exemplo com outro problema. A classe utilizada está correta para um processo de feminicídio na fase de conhecimento, mas nos assuntos processuais não houve indicação de feminicídio, apenas da lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher, o que torna essa combinação de classe e assunto inconsistente. De modo como está, este processo não será contabilizado nem como violência doméstica contra a mulher, nem como feminicídio. Uma alternativa correta seria inserir feminicídio como assunto. Esses são outros exemplos da correta utilização das classes e assuntos processuais para caracterizar processos criminais de feminicídio na fase de conhecimento.
A classe processual é sempre a ação penal de competência do júri. Já nos assuntos processuais, é obrigatório constar feminicídio, sozinho ou combinado, ou então homicídio qualificado combinado com violência doméstica contra a mulher. Já no que se refere às medidas protetivas, o CNJ faz a mensuração com base no número de decisões específicas registradas pelos tribunais na movimentação processual de seus feitos. De acordo com a tabela de movimentos do CNJ, são 4 os tipos de decisões que devem ser dadas quando da análise de um pedido de medida protetiva de urgência. São elas: concessão de medida protetiva, concessão em parte de medida protetiva, não concessão de medida protetiva e ainda revogação de medida protetiva. A não inserção de algum daqueles 4 movimentos impossibilita a identificação automática da concessão, de negação ou revogação da medida protetiva de urgência. Significa dizer que, para o CNJ, esses pedidos de medida protetiva ainda não foram avaliados pelas unidades judiciais, o que muitas vezes não corresponde à realidade. Porém, é o que retrata a movimentação processual em virtude do incorreto uso da tabela de movimentos. No caso de concessão da medida protetiva, a decisão a ser registrada é concedida a medida protetiva. Movimentos genéricos como concedido o pedido ou concedida a medida liminar não são considerados pelo CNJ para avaliação de medidas protetivas. Para a não concessão ou concessão em parte da medida protetiva, também há movimentos próprios, como estes. Lembre-se, a correta utilização das classes, assuntos e movimentos processuais torna mais confiável a mensuração da produtividade das unidades judiciárias e contribui para uma melhor gestão do Poder Judiciário.